Ei, iluminada! Chegamos na lição 107 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres e a ideia central para hoje é: a verdade corrigirá todos os erros na minha mente. A verdade corrigirá todos os erros na minha mente. O que pode corrigir ilusões se não a verdade? E o que são os erros se não ilusões que permanecem sem ser reconhecidas pelo que são? E o que são os erros, senão ilusões que permanecem sem ser reconhecidas como ilusões? Onde entra a verdade, desaparecem os erros. Eles simplesmente se desvanecem sem deixar qualquer traço pelo qual possam ser lembrados. Eles se vão porque sem crença não tem vida. Assim desaparecem no nada, voltando ao lugar de onde vieram. Sem crença não tem vida. Interessante porque eu lembrei na hora da lição 1, né? Isso não significa coisa alguma. Quem entrega significado somos nós. É por isso que quando a gente convida o Espírito Santo, porque ele tem a visão do todo, nós não temos, é ele quem julga. Só ele que pode julgar, porque só ele conhece tudo, não é assim? Então, a nossa crença, ela é limitada e ela é ilusória porque a gente está vendo só uma parte do processo. Então, essa correção da visão que a gente está buscando, porque no fundo, nada do que a gente vê aqui com os olhos do corpo significam coisa alguma, a não ser aquele significado que nós demos, né? Assim, cadê? Assim desaparecem no nada, voltando ao lugar de onde vieram. Vão e vêm do pó para o pó, pois só a verdade permanece. Podes imaginar o que é um estado mental sem ilusões? Qual seria o sentimento? Tenta lembrar-te daquele tempo, talvez um minuto, talvez menos, em que nada vinha interromper a tua paz, quando estavas certo de ser amado e de estar em segurança. Isso aqui é algo que um curso em milagres convida muito, convoca muito para que a gente se recorde do momento antes da separação. Essa lembrança, ela existe dentro de nós e pontualmente em algumas lições ele resgata essa visão, ele resgata essa lembrança e aqui ele está fazendo isso. Tenta lembrar-te daquele tempo. Depois, tenta fazer um retrato em tua mente de como seria se esse momento fosse estendido até o final dos tempos e até a eternidade. E então, deixa que a sensação de quietude que sentiste seja 100 vezes multiplicada e em seguida multiplicada 100 vezes mais. Vamos fazer esse exercício? Para aí um minutinho. Se você puder, fecha os teus olhos. E se conecta com esse lugar dentro de você, dentro do seu coração, da lembrança de quando você era unida a Deus, unida a tudo. Esse lugar de paz e de alegria completa, de amor perfeito. Tenta encontrar esse lugar aí. Tenta se recordar desse lugar. Convida essa lembrança, essa memória. E quando você encontrar, multiplica essa sensação, multiplica por 100. Agora multiplica essa sensação por mais 100. Depois coloca aqui nos comentários ou lá no grupo de estudos o que você sentiu, como você sentiu, se foi uma visualização, se foi uma sensação. Eu vi e senti ao mesmo tempo. É muito interessante e a gente pode fazer várias e várias vezes ao longo do dia, ao longo dos dias, esse exercício. É bem legal. Aí ele vai continuar. Agora tens uma ideia
nada mais do que um leve indício do estado em que a tua mente descansará quando a verdade vier. Sem ilusões, não poderias haver nem medo, nem dúvida, nem ataque. Quando a verdade vem, toda a dor acaba, pois não há espaço para que pensamentos transitórios e ideias mortas se detenham na tua mente. A verdade ocupa a tua mente por completo, libertando-te de todas as crenças no efêmero. Esse exercício que a gente fez, você pode fazer, tá? Enquanto você estiver lendo o livro de exercícios, o livro texto, você percebeu que ele fez um convite para algo que está além do que está escrito, você para alguns instantes, não precisa ser muito tempo, tá vendo? A gente parou, fez essa visualização, a gente se conectou com o que ele trouxe e a gente já voltou à leitura. Então isso torna a leitura viva, isso torna a leitura como uma conversa mesmo, como um diálogo que você está fazendo com esse texto, não só uma leitura fria, né? E separada. Vamos lá. Quando a verdade vem, não fica só por um momento para desaparecer ou transformar-se em outra coisa. Ela não se desloca e nem altera a sua forma, não vai nem vem e vai de novo. Fica exatamente tal como sempre foi e pode-se contar com ela a cada necessidade. Ter perfeita confiança nela em todas as aparentes dificuldades e dúvidas geradas pelas aparências que o mundo apresenta. Essas meramente se desvanecerão quando a verdade corrigir os erros da tua mente. Isso aqui é interessante porque é algo que muitos espiritualistas experimentam, que é permanecer na luz, que é permanecer nesse estado que a gente acessou aqui em alguns instantes. A gente acessa ele em alguns instantes e a gente volta para essa mente separada, não é assim? Então a gente acessa, sente aquela sensação que a gente não sabe explicar de completude, mas no instante seguinte a gente sai, a gente, entre aspas, dorme de novo. A gente entra no sonho ou no pesadelo de novo, né, da separação. É por isso que ele está dizendo que esse lugar é o lugar natural, é o lugar perpétuo, é o lugar para sempre, vamos chamar assim, é o lugar eterno. E é o exercício de permanecer nesse lugar o máximo de tempo possível que vai fazer com que a gente estenda essa sensação e consiga mantê-la ao longo da nossa experiência material aqui, tá? Então não é que lá é algo, essa sensação que a gente acabou de, por alguns instantes, acessar, não é que isso é de vez em quando, né? Que isso não é comum, não é isso, é o contrário. Só que a gente está tão acostumada a viver fragmentadas, a gente está tão acostumada a viver com os olhos do corpo físico e a enxergar as coisas de maneira física, que a gente se desconecta do que é natural para nós. Então é esse exercício que a gente faz aqui com as lições, com a leitura e com outras vivências que a gente faz individualmente, onde a gente vai resgatando essa conexão para que elas perpetuem ao longo da nossa vida mais e mais vezes. Por isso que ele fala, a verdade não vai nem vem, nem se desloca, nem muda. Ora tomando essa experiência, ora aquela, fugindo da captura ou mantendo-se fora do alcance. Ela não se esconde, está na luz obviamente acessível. É impossível que alguém possa buscá-la verdadeiramente sem ter sucesso, ela está ali. O dia de hoje pertence à verdade. Dá à verdade o que lhe é devido e ela te dará o que te é devido. Não foste feito para sofrer e para morrer. É a vontade do teu Pai que esses sonhos desapareçam. Deixa que a verdade corrija todos eles. Não pedimos aquilo que não temos. Meramente pedimos o que nos pertence para que possamos reconhecer o que é nosso. Isso é também um conceito de um curso em milagres. Nas nossas orações, o curso vai nos ensinar a sempre pedir aquilo que é nosso. Pedindo o que é nosso, a gente, na verdade, está pedindo pelo reconhecimento daquilo que nós temos, né? Mesma coisa quando a gente vê no outro o bem, a alegria, a paz, a gente está reconhecendo isso em nós e por isso conseguimos ver isso no outro, né? Então hoje a gente vai praticar no tom feliz da certeza que nasceu da verdade. Então hoje a prática de hoje é permanecer nessa verdade, é permanecer nesse estado que nós acessamos por alguns instantes ali, um pouco antes
de agora. Estamos tão certos do sucesso quanto estamos certos de que vivemos e esperamos e respiramos e pensamos. Não temos dúvida de que caminhamos com a verdade hoje e contamos com ela para participar de todos os exercícios que fizermos neste dia. Começa pedindo àquele que vai contigo nesse empreendimento que ele permaneça na tua consciência à medida que vais com ele. Tu não és feito de carne, sangue e ossos, mas foste criado pelo mesmo pensamento que também deu a ele a dádiva da vida. Ele é o teu irmão, e tão igual a ti que o teu pai sabe que ambos são o mesmo. Aqui ele está falando de Jesus, né? É ao teu ser que estás pedindo para ir contigo. E como poderia ele estar ausente de onde estás? A verdade corrigirá todos os erros na tua mente que te dizem que poderias estar à parte dele. Hoje falas com ele e fazes a promessa de deixar que a sua função seja cumprida através de ti. Compartilhar a sua função é compartilhar a sua alegria. A sua confiança está contigo enquanto dizes: a verdade corrigirá todos os erros na minha mente, e eu descansarei naquele que é o meu ser, que é o Cristo, o único Filho de Deus. Deixa então que ele te conduza gentilmente à verdade, que te envolverá e te dará uma paz tão profunda e tranquila que terás relutância em voltar ao mundo que te é familiar. Então, olha que interessante, né? Ele convida a gente a permanecer nesse estado que a gente sentiu, e invertendo essa lógica a ponto tal que vai chegar um momento que a gente vai querer permanecer nele e não querer agir novamente como a gente agia anteriormente, como um nascer de novo, né? E esse novo homem, essa nova mulher que nasce a partir desse lugar que sempre existiu, desse lugar de luz, ela age no mundo de uma forma diferente. E veja se você já consegue experimentar isso. Se você observa que quando você olha para uma pessoa, você já não julga logo de cara, você já não sente aquelas mesmas emoções, aqueles mesmos embates internos, né, de, poxa, será que essa pessoa tá querendo falar isso para me atacar? Será que essa pessoa tá me aceitando? Será que eu tô sendo uma pessoa legal aqui? Será que vão me aceitar nesse lugar? Sabe, essas coisas bem humanas, né, que a gente vai vivendo e vai nos condicionando ali nas relações, nas trocas. A gente sempre tem uma intenção por trás dessa troca, né? Então veja se você ao longo desse dia começa a se observar se você já está nesse lugar de... Se você já está nesse lugar de... Não necessariamente 100%, tá? Mas se você já consegue observar e falar assim, nossa, isso já não é mais tão automático assim. Eu já olho para a pessoa de um lugar de tranquilidade, de um lugar de serenidade, talvez até de um lugar de neutralidade. Ainda não é um lugar de amor, ainda não é um lugar de somos um só, ainda não é um lugar de Cristo, né, de espelho, onde você olha para essa pessoa com os olhos do Cristo, mas você já está em um lugar de estabilidade, você já está num lugar de não julgamento. E aí depois vem o discernimento. Eu olho com os olhos do Cristo ou eu olho com os olhos do ego, né? Porque o ego, logo depois, ele vai jogar a isca, né? Não, essa pessoa está te julgando. Ou não, você precisa fazer alguma coisa para ser aceita por essa pessoa. Por exemplo, estou dando esse exemplo. E aí você faz esse exercício de discernimento de falar, não, eu vou olhar com os olhos do Espírito Santo. E aí você faz esse exercício de maneira consciente. Veja se você está nesse lugar no dia de hoje. E caso você não esteja, você faça esse exercício, né? A verdade corrigirá todos os erros na minha mente. E eu descansarei naquele que é o meu ser. Então, convida, né, o Espírito Santo. Aqui é importante a gente dizer que o Curso em Milagres, inclusive lá logo na introdução, ele fala que você pode usar aqui a pessoa, né, eu vou chamar de pessoa, mas você vai entender a entidade, né, o nome que você mais se familiariza, né, às vezes você não se familiariza com o Espírito Santo, às vezes você não se familiariza com Jesus, às vezes você não se familiariza com o nome Deus, e você tem outros nomes, não tem problema, tá? Você pode usar o nome que você se familiariza, que você tem, é claro que aqui
no nosso grupo de estudos eu vou usar Deus, Jesus, Espírito Santo, porque a gente está lendo o curso de Milagres, ele usa esses nomes, tá? Então eu uso por esse motivo, por conta do livro, porque eu também tenho os meus próprios nomes, que nem sempre são esses, tá? Então, vou deixar isso claro aqui, mas eu sempre vou trazer o nome do livro, porque estamos fazendo o estudo desse livro, né? Se fosse outro livro, eu ia usar os nomes do outro livro, mas desse livro aqui são esses. Mas na sua vida pessoal e prática, você pode convidar, fazer essa oração para o nome que você sente no seu coração. Às vezes você tem um viés mais católico, tem algum santo, tem a Virgem Maria, às vezes é um viés mais evangélico, e aí tem um outro nome que eu não sei porque não tem contato com a igreja evangélica. Né? Ou pode ser uma religião de matriz africana, ou pode ser nada disso, pode ser uma espiritualidade popular do seu bairro, da sua cidade, do seu país, tá? Mas é esse nome, que eu vou chamar aqui de Espírito Santo, por exemplo, que você vai convidar para te auxiliar a fazer esse processo no dia de hoje, de usar esse olhar, né? E de principalmente essa ligação que significa a verdade para você, tá? Que vai corrigir todos os erros na sua mente. Então, ele vai te ajudar nesse processo. É claro que quem faz a correção somos nós mesmos, não é assim? A gente está fazendo toda essa caminhada para isso. Porém, essa entidade, né, essa pessoa, eu gosto de falar pessoa, esse ser espiritual, como a gente se conecta com essa figura, como o Espírito Santo, nos ajuda a fazer essa ponte, tá? Para que em algum momento a gente vai interiorizando essa conexão e essa espiritualidade que na verdade é nossa, né? Tá dentro de nós, porque nós somos o único filho de Deus em comunhão com tudo o que existe. Mas é um processo, e nesse processo a gente pode contar com essa pessoa que é o Espírito Santo, por exemplo, para nos auxiliar e ser esse ponto de apoio como verdade que nos ajudará a corrigir todos os erros da nossa mente. Tá bem? Então faça esse exercício, aplique essa ideia central para o dia de hoje e um beijo no seu coração. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, compartilhe no grupo de estudos e a gente segue juntas. Até amanhã.